Muito boa noite, amados irmãos e irmãs, amigos, amigas, alunos, alunas, ex-alunos, ex-alunas, os meus queridos familiares, todos vocês que são queridos aqui, por estarem acompanhando, ajudando, se inscrevendo, levando adiante essa mensagem que nós temos trazido aqui e pretendemos continuar trazendo. De novo, quero encorajar quem ainda não é inscrito a se inscrever aqui no canal. Quem já é inscrito a nos ajudar a divulgar para a família, para amigos, para familiares. Por quê? Eu creio realmente que essa mensagem é tão maravilhosa que ela chegou até nós. E ela continua indo para todo lado. 40 lições essenciais para a vida cristã. O cristianismo é motivo de tantas e tantas controvérsias, não é verdade? Não por causa de Cristo, mas por causa do uso que se faz do nome dele. Assim também como a Bíblia, como a palavra de Deus, que já foi alvo de tantas e tantas controvérsias, né? As pessoas usarem o nome de Deus para discriminar, para um monte de coisa. E eu já disse a vocês aqui que não é esse o objetivo, né, da nossa estada aqui. Não é esse o objetivo de levar essas mensagens, né? O objetivo é simples, é falar da mensagem real bíblica. Qual é a mensagem real bíblica? A gente sabe que é a história do povo de Israel, depois a história da abertura desse espaço da fé para os gentios. Gentios aí entra grego, judeu, todo mundo, né? Os judeus já são os escolhidos, mas entra judeu, grego, bárbaro, cita, escravo, negro, branco, não importa quem seja. No primeiro momento, a escolha, a promessa era e continua sendo para os judeus, mas em função deles não terem recebido Jesus, não aceitar Jesus como o Messias, fez com que abrisse uma porta para nós, gentios. O que são gentios? Quem está fora da comunidade judaica, comunidade de Israel. Por mais maluco que pareça, eu já disse aqui também, eu acredito na mensagem, né? Eu sou muito crente nessa perspectiva, de que a mensagem bíblica ela é capaz de gerar amor, perdão, bondade, longanimidade, né? Ao mesmo tempo que ela também pode ser usada para outras coisas, mas o objetivo original é esse, é falar do amor de Deus para com o homem, e a mulher, né? O homem, quando a gente fala aqui, inclui a mulher, todos nós, certo? E o 40 lições, parte 2, que é o que nós estamos fazendo aqui, ele está falando da igreja, né? Da eclesia, essa assembleia dos chamados para fora. No primeiro momento as pessoas creem, né? No segundo momento elas congregam, elas se reúnem juntas, seja na casa de alguém, embaixo de uma árvore, num lugar maior onde você consegue acomodar mais pessoas. Então, a igreja não é um prédio, não é um conjunto com tijolo, cimento, ferro, nada disso. Mas para abrigar essas pessoas que creram, você aluga, compra um espaço que seja, ou você abriga as pessoas na sua casa. Na África, por exemplo, existem lugares que eles congregam embaixo de árvores grandes assim, né? Não tem onde congregar, mas se reúnem, né? E para que se reúne? Para continuar propagando essa mensagem, né? A gente pode dizer, poxa, mas tem tantas pessoas que usam a instituição religiosa com o nome de igreja para outras coisas, mas não é esse o objetivo bíblico. O objetivo bíblico é quem creu no amor convive com quem creu no amor. Pensa, propõe essa comunidade cristã para continuar levando a mensagem adiante. É isso. É para isso que as pessoas estão nesse lugar chamado Assembleia dos Chamados para Fora. Ok? E hoje, por incrível que pareça, eu nem li, não vi mesmo, é sério. O título da lição 5 é A Igreja como a Família de Deus ou a Casa de Deus. Olha que rico. A meta de Deus é a igreja. E a igreja é coletiva, de novo, né? O livro de Efésios a revela em 7 aspectos principais. O corpo, né? Efésios 1, 22 e 23, o novo homem, Efésios 2, 15, o reino, no versículo 19, a família, também no 19,
e a habitação de Deus, nos versículos 21 e 22 de Efésios 2. A noiva, a esposa de Cristo, em Efésios 5, 23 até 32, e o guerreiro coletivo, Efésios 6, de 10 a 20. Esses aspectos da igreja, todos eles são coletivos. A primeira vez que a casa de Deus é mencionada na Bíblia está em Gênesis 28, no sonho que Jacó teve ao fugir do seu irmão Esaú. Nesse sonho, ele viu uma escada posta na terra, cujo topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. O Senhor Jesus mencionou esse sonho em João 1:51, indicando que ele mesmo é a escada posta na terra, que sobe até o céu, e mantém o céu aberto para a terra, e une a terra ao céu para a casa de Deus, que significa Betel. Em 1 Timóteo 3,15, Paulo fala que a igreja é a casa do Deus vivo, coluna e base da verdade. Como habitação de Deus, a igreja é tanto sua casa como sua família. Em Hebreus 3,6, lemos acerca de Cristo, o Filho sobre sua casa, o qual somos nós. No Antigo Testamento, a casa de Deus era a casa de Israel. Hoje é a igreja. Os filhos de Israel prefiguram os crentes neotestamentários e a história deles prefigura a igreja. Pedro escreve que chegou a hora de Deus começar o seu juízo por sua casa, 1 Pedro 4,17. A disciplina de Deus começa pela própria casa, pelos próprios filhos, a fim de ter base sólida para julgar os que desobedecem o seu evangelho e se rebelam contra seu governo. A igreja como a família de Deus ou a casa de Deus. Nós falamos aqui, né? Lugar de descanso, desfrute e satisfação. Efésios 2, de 11 a 19 e Lucas 15. Fomos aproximados e reconciliados para nos tornar concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Ao estar em casa, no lar, podemos desfrutar o aconchego, a intimidade e a provisão de Deus, tal como experimentou o filho pródigo na volta para a casa do pai. Lucas 15, de 11 a 24. Também a igreja como família de Deus tem relação com a porta dos céus. Gênesis 28, 12 e 16 e 17 e João 1,51, né? Na visão que teve acerca da casa de Deus, Jacó viu uma escada posta na terra, cujo topo atingia o céu. Cristo em sua humanidade é como uma escada estabelecida na terra e direcionada ao céu, mantendo o céu aberto e unindo a terra ao céu. A igreja, como a casa de Deus, é a porta dos céus, a qual leva o homem terreno para o que é celestial e traz o que é celestial para o homem terreno. Quando estamos no Espírito, somos levados para os céus e os céus são trazidos para a terra. João 1,18, Hebreus 3:1. A casa do Deus vivo, coluna e baluarte ou base da verdade. 1 Timóteo 3,15. Essa casa somos nós. Hebreus 3:6. No Antigo Testamento a casa de Deus era a casa de Israel. No Novo Testamento a casa de Deus é a igreja. 1 Coríntios 10, 6 e 11. Quem não nasceu de Deus não tem parte em sua casa, nem é membro de sua família. O juízo de Deus começa por sua casa. A disciplina de Deus começa por sua própria casa, composta de seus crentes, seus filhos. Deus começa sua administração governamental disciplinando os próprios filhos que pertencem à sua casa, a fim de ter forte base para julgar em seu reino universal todos os que são desobedientes ao evangelho e rebeldes a seu governo. Isso é uma outra coisa que também a gente fica na dúvida, todos nós, né? A Bíblia tem uma parte que diz que o desejo de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Mas a gente fala de Deus para muitas pessoas e muitas pessoas às vezes não querem ouvir, não é culpa das pessoas, né? A Bíblia diz que o Deus desse século, que é o diabo, né, o inimigo de Deus, para quem acredita ou não, né, ele cegou o entendimento das pessoas. Ou seja, o nosso
a nossa pessoa está disposta a muitas coisas, mas a Deus não. Quer dizer, você vai falar de tantos assuntos, as pessoas aceitam tranquilamente, né? Até na escola, às vezes, a gente falando assim, né? Mas só falar de Deus é chato. Engraçado, né? Quer dizer, então o desejo de Deus é que todo homem seja salvo, né? E chegue ao pleno conhecimento da verdade. Aí a gente fala assim, poxa, mas por que Deus vai disciplinar? Gente, é básico, né? A gente é desobediente. Quantas vezes você promete que vai mudar, que vai fazer o que é correto e às vezes não fazemos? E com relação a Deus, a questão é mais séria, porque muitas vezes, humanamente, você consegue enganar. Você pode viver meio de aparência. Mas do ponto de vista de Deus, não, porque ele, segundo a Bíblia, né? Ele está dentro do meu espírito, na parte mais interna que eu tenho. Lá no meu profundo do meu ser, ele está sabendo o que está acontecendo. Então, esse processo de limpeza, ele precisa ocorrer. Tá certo? Então, vamos ler alguns versículos aqui, ok? Sobre essas questões que nós falamos hoje. Vamos ler Efésios 2, versículos de 11 a 17, né? Vamos ler Efésios 2, de 11 a 17. Efésios 2, de 11 a 17. Já cheguei. 2, de 11 a 17. Pronto, estou aqui. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, que são os judeus, né? Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Versículo 19, né? Ok? Vamos ler agora Gálatas 3,16. Gálatas 3,16. Opa, cheguei. 3,16. Ó, aqui diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Certo? Então, quando nós cremos em Cristo, nós passamos a fazer parte dessa promessa feita a Abraão. Vamos ler agora João 1,51, aquela passagem que fala da questão da porta dos céus, né? João 1, versículo 51. Ó, aqui diz assim: e acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aqui Jesus falando dele mesmo. Ele é a porta, a escada, é tudo, né? E vamos ler sobre a disciplina, que vai começar pela casa de Deus. 1 Pedro 4,17, aí a gente fecha essa lição, tá bom? 1 Pedro 4,17. Cheguei. 1 Pedro 4, versículo 17. Ó. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Ou seja, né, de certa maneira, se nós que temos consciência, né, do que Deus deseja, aí a gente não obedece, vai começar esse julgamento, né? Aí é o que está escrito na Bíblia, né? Agora vamos ler Hebreus 12, do 4 ao 13. Ora,
Na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação, que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que um pai não corrige? Mas, se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos, não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Então é isso, né? Deus, ele disciplina, corrige a todos nós. Com amor, é óbvio, mas disciplina e corrige. Essa ideia da gente falar, Deus, ele é amor, é óbvio, mas ele também é justiça, tá certo? Não é isso. Deus abençoe a todos.